E aí, pessoal do terceiro ano, tudo beleza? Olha a gente de novo aqui para conversar um pouquinho agora sobre aceleração vetorial. Tá? Na aula passada a gente conversou sobre velocidade vetorial. Tá? A gente estava falando que velocidade vetorial então é aquela que precisa de direção, sentido e intensidade. Se eu penso em termos de velocidade vetorial, eu vou ter aceleração vetorial toda vez que uma dessas três características da nossa velocidade muda. Ou seja, se mudar a direção, mudar o sentido ou mudar a intensidade, beleza? Então é diferente da aceleração escalar que a gente via antes, que eu me preocupava somente com mudança no valor de v. Agora eu também me preocupo se mudar a direção, se a velocidade sofrer uma mudança lá no nosso vetor. Se o vetor mudar de lado, eu tenho uma certa aceleração. Essa aceleração vetorial ela é meio chata da gente calcular, então para facilitar a nossa vida, a gente divide em duas partes. Espero que você esteja com sua apostila na mão, tá? Seu caderno 2, a aula 14, porque eu tirei essa informação de lá. Só dei uma colada num pedaço aqui. Então a gente vai dividir a aceleração em duas modalidades. A aceleração tangencial, que é aquela que mede variações no valor de velocidade. Então a aceleração tangencial eu vou ter basicamente movimentos acelerados ou retardados. Professor, nós já estudamos isso. Sim. Aquilo que a gente chama de aceleração escalar, quando a gente pensa do ponto de vista vetorial, é a aceleração tangencial. Tá? A aceleração tangencial ela é uma outra forma de eu chamar a minha aceleração escalar. Escalar é só o valor numérico. Tangencial, porque eu me preocupo com o valor numérico, com a direção e com o sentido. Tá? Mas é aquela aceleração que mede valor, mudança no valor da velocidade. Tanto que quando eu vou calcular a intensidade da aceleração tangencial, eu calculo exatamente com o módulo da aceleração escalar. Olha lá, a aceleração tangencial é o módulo do A. Que A que é esse? Aquele que a gente faz ΔV por ΔT. Se for movimento uniformemente variado, aquele do V igual a V0 mais AT, do Torricelli, é exatamente aquela aceleração. Tá? Então esse A sem nada é a aceleração escalar, cujo valor é o mesmo da aceleração tangencial. Ah, professor, se ela é o mesmo, por que vocês dão nomes diferentes? Porque quando eu falo de aceleração escalar, lá na parte de estudo escalar, eu não digo para onde ela é. Dentro de uma trajetória, a gente só vai dizer que ela pode ser positiva ou negativa. E aqui eu estou estudando ela fora da trajetória. Então eu tenho que dizer para você para onde ela aponta. Então a gente vai ter essa história da direção. Qual é a direção da nossa aceleração tangencial? Bom, ela chama tangencial porque ela é tangente. Então a aceleração tangencial é tangente à trajetória. A velocidade também é tangente à trajetória. Ah, então a aceleração tangencial aponta para o mesmo lado da velocidade? Pode ser. O lado para onde esse cara aponta é o sentido. Se o movimento é acelerado, essa aceleração tangencial aponta para o mesmo lado da velocidade. Pensa lá quando a gente falava de velocidade escalar. Velocidade escalar e aceleração escalar. Se os dois apontavam para o mesmo lado, eles tinham o mesmo sinal. E aí o movimento era acelerado. Aqui é a mesma coisa. Quando eles apontam para o mesmo lado, o movimento é acelerado. Agora, lembra, quando o sinal era diferente, uma era mais e a outra era menos, os sentidos da velocidade escalar e da aceleração escalar eram opostos. E aí aqui acontece a mesma coisa. Se eu tivesse sentido da aceleração tangencial oposto ao do V, contrário do movimento, o movimento vai ser retardado. Essa aula aqui, lá na tarefa, você vai ter coisas teóricas falando de aceleração tangencial. Para exercício de aula, o autor optou por falar mais dessa outra modalidade de aceleração aqui, ó, que é chamada de centrípeta. Então a aceleração tangencial tem cara de aceleração escalar. É só você guardar o lado para onde ela aponta. A centrípeta não. Se eu tiver um objeto fazendo um movimento circular sempre com a mesma velocidade, se você assistiu a aula 13, na aula 13 a gente tem lá um exercício em que a velocidade do objeto, não, de um corredor, no movimento circular é sempre 7,5 metros por segundo ao quadrado, nos 4 pontos de uma trajetória circular. Ué, se a velocidade é sempre 7,5, ele não tem aceleração, certo? Errado. Ele não tem aceleração tangencial, porque não muda o valor. Mas ele vai ter uma aceleração desse tipo aqui, de centrípeta. Por quê? Porque ele tem que virar. E se eu não tiver uma aceleração mudando a direção do vetor velocidade, uma aceleração que faça esse cara virar, que faça ele acompanhar a minha trajetória curva, esse corpo não teria por que virar. Ele sairia em linha reta, tá? Então, toda vez que eu tenho um movimento curvilíneo, no nosso caso, na maior parte das vezes, ele será movimento circular, eu preciso ter uma aceleração centrípeta. Por que ela chama centrípeta? Porque ela aponta para o centro. Tá? É uma aceleração que aponta para o centro. Então ela tem a direção do raio, radial quer dizer a direção do raio da trajetória circular, e vai apontar para o centro da curva. Como que eu calculo a aceleração centrípeta? Essa tem uma equação diferente.
é v quadrado sobre r. Lembra? V igual a ômega r. Se eu substituir e chacoalhar a expressão, a nossa aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado vezes r. Então a gente divide a aceleração vetorial, que é dada por essa letra grega gama, em duas possibilidades. Uma que varia o valor, aceleração tangencial, e ela tem um jeito de calcular, tá? ΔV por ΔT. E a outra, a aceleração escalar, que varia a direção, então é para movimentos curvilíneos, e que eu faço v quadrado sobre r. Quando a gente pensa no movimento circular variado, movimento circular acelerado ou movimento circular retardado, então eu teria as duas acelerações. Eu teria centrípeta, porque ele faz curva, e teria tangencial, porque eu falei que ele é variado. Então o gama seria a soma vetorial dessas duas coisas. Ó, essas figuras eu tirei da sua apostila. Então, se você estiver acompanhando com a apostila, você vai ter como ler isso aqui de uma forma melhor do que está aqui no PowerPoint, tá? O que eu pus aqui então? Para eu poder saber o que eu estou falando para você. Mas se você acompanhar na sua apostila, está igual. Essa parte que eu vou por aqui não. Se eu tenho uma trajetória, então, curvilínea, olha o desenho dos vetores, ó. Tangencial à trajetória, centrípeta. Sempre que eu tenho tangencial e centrípeta, o ângulo entre elas tem que ser de 90 graus. Professor, por quê? Porque essa é radial. Radial quer dizer que ela aponta na direção do raio. E essa aqui é tangente. Qualquer curva que eu tenho, ela é tangente, se for uma circunferência, né? A tangente é perpendicular ao raio. Então essas duas acelerações formam sempre, quando eu tiver as duas, um ângulo de 90 graus. A soma de vetores que estão assim, ó, origem com origem, eu tenho que fazer pela regra do paralelogramo. Então puxou um paralelo aqui, puxou um paralelo, lá a diagonal saiu o meu gama, tá? Então essa é a minha aceleração total. Claro, se eu tiver as duas coisas aqui. Às vezes o movimento é retilíneo, então eu não tenho centrípeta, porque ela só tem em curva. Às vezes o movimento é uniforme, eu não tenho tangencial, porque ela só existe quando varia o valor de V. Caso eu tenha as duas, eu tenho que somar esses setores aqui, ó. O gama é a soma da centrípeta mais a tangencial. Só toma cuidado, né? Essa soma é de vetores. Vetores perpendiculares entre si, eu tenho que fazer um Pitágoras. Então não esqueça que o gama ao quadrado seria tangencial ao quadrado mais centrípeta ao quadrado. Essa figura vai ser particularmente interessante em algumas questões lá da sua tarefa, tá? Você vai passar por elas e vai se divertir, tenho certeza com isso. As questões da aula. Eram duas questões razoavelmente fáceis, tá? Essas são fáceis mesmo, que você não vai ter muito sufoco para fazer. Então, a primeira ele falava aqui de um campo de provas aqui na cidade de Indaiatuba, coincidentemente aqui do lado de casa, tá? Bem pertinho aqui de Salto. E que você vai ter um carro que vai dar uma volta nessa pista, que tem um diâmetro de 1,4 km em 100 segundos. Beleza? Ele quer saber da gente qual é a aceleração centrípeta desse movimento, ok? Então não é nada demais, uma questão tranquila de fazer. Vamos brincar aqui, ó. A aceleração centrípeta é v quadrado sobre raio. Bom, então eu tenho dois problemas para achar a aceleração centrípeta. Conhecer a velocidade e conhecer o raio. Para conhecer a velocidade escalar, lá na aula 11, beleza? Olha a aula de movimento circular que a gente tinha que ter estudado. Se você não estudou ainda, volta lá um pouquinho. A gente viu que a velocidade escalar é 2πr sobre t. A distância de uma volta pelo tempo de uma volta, período, tempo de uma volta. Então a velocidade é 2πr sobre t. Π a gente aproxima aí para 3,14. O raio eu conheço mais ou menos, ó. Ele tinha falado para mim aqui que o diâmetro mede 1,4 km. O que é diâmetro? É 2r. Então 2r igual a 1.400 metros. Tá? Vamos colocar em metros aqui, ó. Ué, então raio, 700 metros. Raio é 700 metros, 100 segundos é o tempo da volta. Então é período, ó. Raio é 700, período é 100. Vou substituir aqui embaixo. 2 vezes 3,14. Eu estou apelando, fazendo essa questão aqui na calculadora, tá? Vezes 700, que é o nosso raio, dividido por 100. Você corta os zeros, dá 2 vezes 3,14 vezes 7. O resultado disso aí vai ser aproximadamente 44 metros por segundo. Essa é a velocidade desse cara ao completar uma volta nessa pista circular aqui. Beleza? Centrípeta é v quadrado sobre r. Aceleração centrípeta 44 ao quadrado dividido por 700. Apelei de novo para a calculadora. 1936 dividido por 700
2,77. Na sua apostila, essa questão é teste, tá? E aí você vai ter na alternativa C 2,8, tá? 2,77, aproximadamente aí 2,8. Beleza? Se você precisar anotar, pausa o seu vídeo. Se você voltar, você vai perceber que a resolução eu fiz na demanda, aquilo que a gente precisava, né? Preciso calcular V quadrado sobre R, precisava do V, precisava do raio, e aí tá a resolução completinha para vocês. Beleza? Vamos fazer a 2, ó. Lá na sua apostila também, página 502. Aí ele vai contar uma história um pouquinho diferente pra gente, mas ele também vai falar de carro fazendo curva. Ele fala de um carro que arrancadas, freadas violentas, curvas fechadas, papapá, é perigoso. Aí ele fala que o móvel vai fazer aqui uma trajetória composta de um trecho retilíneo e uma semicircunferência de raio 100. Tá? Então o raio dessa curva aqui 100 metros. A velocidade do veículo no ponto A é 30 e o motorista, pelas razões expostas, quer fazer o percurso sem que a aceleração exceda 4 metros por segundo ao quadrado em módulo. Pergunta, letra A. Calcule a velocidade máxima com que o carro deve percorrer o trecho BC. Cuidado, né? Você vai falar assim, professor, ele falou que é 30 aqui, ó. Cadê? Perdi o 30. Aqui. Falou que é 30. Então, 30 é a velocidade de A. Será que com velocidade de 30 ele consegue passar no trecho BC? Por quê? Porque se eu estou falando de velocidade máxima, a centrípeta também vai ser máxima. Será que com 30 metros por segundo a aceleração centrípeta não ultrapassa os 4? 4 é o máximo. Você fala, por que a aceleração tem um valor máximo? Porque a aceleração vai depender de uma força que o pneu troca com o solo, que a gente vai estudar mais para frente, chamada atrito. O atrito não é infinito. Então chega uma hora que eu tenho uma necessidade, uma demanda de uma força de atrito para conseguir passar com essa velocidade maior do que o carro suporta. E aí ele escapa da curva. Então a pergunta é, quanto deve ser a velocidade que ele passa lá? Se a gente levar em conta que a aceleração seria no máximo 4 e que o raio é 100, eu consigo determinar essa velocidade máxima dele no trecho em curva. Tá? Então estou supondo que a aceleração máxima seja centrípeta na curva aqui, ó, para poder determinar qual é a velocidade máxima. Centrípeta é V quadrado sobre R, 4 é igual a V quadrado sobre 100, V quadrado igual a 400, V igual a 20. Moral da história, ele só consegue fazer a curva aqui, ó, se a velocidade for 20. E ele estava vindo lá com 30. Qual é o significado prático disso? Se ele não frear antes de entrar na curva, ele não vai conseguir fazer. Porque com 30 metros por segundo, eu preciso de uma resultante centrípeta, nós vamos ver mais pra frente, tá? Para essa questão você entender completamente ela, a gente tem que andar algumas aulas. Eu preciso de uma resultante centrípeta maior do que aquela que o pneu do carro consegue me fornecer. E se o carro não tem força para puxar ele para o centro, ele vai escapar. Entretanto, desculpem, vale a pena ele meter o pezão no freio quando ele chega em B, que é o que ele pede para nós aqui no item B. Ó. Supondo que o veículo chegue no item B com velocidade superior à calculada no item A, e a gente calculou que é 20, quer dizer, chegou com mais do que 20 aqui, acionar os freios seria adequado? E aí eu vou falar para você, não, você vai acreditar em mim nesse momento, e quando a gente falar de atrito, a gente retoma essa ideia. Não porque, se ele coloca o pé no freio, além da centrípeta de 4 metros por segundo, eu vou colocar uma aceleração tangencial maior do que zero. A soma da centrípeta e a tangencial vai passar de 4. E a minha aceleração não pode ser superior a 4, senão o atrito não consegue puxar o carro para o centro. Se ele meter o pezão no freio no ponto B, o carro vai travar a roda, provavelmente vai derrapar, vai escapar. Tá? Então a decisão é inadequada. A gente vai conseguir entender esse item B menor quando a gente for discutir atrito cinético e atrito estático. Tá? Então você segura essa onda aí também para um pouquinho mais para frente. Mas você vai fazer exercício e tarefa dessa aula e essa você vai acertar a maioria. Vai enroscar um e outro lá de decomposição de vetores. E aí você me procura para a gente conversar e tirar dúvidas disso. Beleza, pessoal? Abraço e bons estudos.